pessoal, hoje então a gente vai falar dos sistemas de tratamento de água, né? É, Dando continuidade então, né? E aí, primeira pergunta, né? Sim, quantas etapas ou processos, né, que vocês acham que é possível tratar a água, né? Uma, né? Então aqui exemplo, você tem um filtro de barro, né? Que aí só tem uma etapa, né? Que é a passagem por uma filtração meio granular, né? Se for aqueles filtros de carvão ativado, né? Ou enfim, né, várias etapas que aqui você tem aqui, né, diferentes processos aqui sendo utilizados, né. Bom, gente, numa estação de tratamento de água, uma ETA, né, raramente se vai ter um único processo. Não quer dizer que nunca vai ter só um único processo. A gente também tem casos, né, mas são bem raros, né. O mais frequente mesmo é você ter uma série de processos sendo utilizados para o tratamento, então, de água, né. Muito bem. E aí a gente tem lá que cada um, assim, o que acontece, né, que cada processo ele tem uma certa especificidade em relação aos contaminantes, né? Então para um ele vai ser muito bom e para outros vai ser mais ou menos ou não tão eficiente assim ou não ineficiente, né? Aí aqui acho que eu acabo fazendo um parênteses aqui, né? Tomar aqui passar uma definição, né? Que você tem um processo individual, né? Ele é definido como uma operação unitária, né? Que inclusive é uma matéria que muitos de vocês devem estar fazendo paralelo nesse semestre, né? Então, uma coisa que totalmente as duas disciplinas são bem ligadas aqui, pelo que a gente vai ver, né? E no caso da ETA, né, ela vai utilizar de várias operações unitárias para lidar então com esses diferentes contaminantes presentes na água. E aí aqui eu acho que vale ressaltar, né, dos conceitos fundamentais envolvidos então nessa seleção de tecnologias para tratamento de água, né? A gente tem aí esses três aí conceitos fundamentais, né, que é o conceito de múltiplas barreiras, tratamento integrado e tratamento por objetivos, né? Então, primeiro, o tratamento de múltiplas barreiras consiste no quê? De você ter múltiplas barreiras, várias barreiras, né, que vão te dar robustez e segurança em relação ao tratamento. Então, você tendo passar por vários processos, você tem uma segurança aí a mais, aí que você vai garantir a qualidade de água necessária ao tratamento, né? Além disso, né, a gente tem aí o tratamento integrado. O tratamento integrado quer dizer o seguinte, que você não é só um único processo que ele é responsável por remover todo não é um único processo que é responsável por remover determinado contaminante. Pode ter a remoção de determinado contaminante pela combinação de diferentes processos. Então você pode ter dois processos aí que combinados aí vão atingir uma elevada eficiência de remoção do contaminante, né, pela integração desses diferentes processos. E aí, finalmente, aqui o tratamento por objetivos é o que cada um dos processos, né, cada uma das etapas, ele vai ter uma meta específica, um contaminante alvo, né, em específico que você vai ter em mente ali para estar lidando principalmente então nessa etapa. Então, aqui de forma ilustrativa, que você tem aqui um fluxograma simplificado, né, de uma ETA convencional. Então você tem aqui a água do manancial, ela passa primeiro já na própria captação, ela já tem um pré-tratamento que é a remoção de sólidos grosseiros, né? Aí você tem as etapas de coagulação, floculação e sedimentação, filtração granular e desinfecção, e aí então saindo a água potável. Bom, o que a gente tem aqui desses conceitos fundamentais, né? A gente tem o que? As múltiplas barreiras. Então, por exemplo, sólidos, ele tem uma remoção, né, de sólidos no pré-tratamento, na etapa de coagulação, floculação e sedimentação e na filtração. Então você tem múltiplas barreiras para lidar com as partículas de sólidos presentes na água. Lógico, cada um em diferentes tamanhos, né, mas essencialmente removendo sólidos. Então a gente tem aqui múltiplas barreiras, né? Você também tem aí o tratamento integrado, né? Você tem a desinfecção aqui no final com uma barreira de segurança, né, para garantir que você não tem os patogênicos, né? Mas anteriormente você já também tem remoção de micro-organismos. Por quê? Porque essas etapas aqui de coagulação, floculação e sedimentação e filtração, ele também, além de remover partículas, ele vai estar removendo junto alguns micro-organismos. Então ele atua de forma integrada, ele já reduz bastante a quantidade desses micro-organismos e facilita bastante a etapa final aqui de desinfecção. Então você tem uma atuação integrada dessas etapas aqui, desses processos utilizados.
Bem, e aí o tratamento por objetivos, né, você tem aqui a última etapa, né, o objetivo principal, desinfecção, né, inativação de patogênicos, aqui, né, remoção de sólidos grosseiros, e aqui então remoção aí de material fino e micro-organismos em 2 etapas. Né. Aí aqui eu tenho uma tabelinha, né, com características gerais, né, não é uma receita de bolo nem nada, mas com características dos contaminantes, né, que a gente tem na água, né, e aí as características aí deles, né, então se tem aqui alguns exemplos, dimensões, né, do tamanho de partículas, ou alguns são partículas, alguns são pequenas moléculas, né, as densidades deles, né, então alguns deles têm densidades próximas da água e outros, né, dependendo do estado que tiver, se tiver na forma, os inorgânicos, se tiver na forma de precipitado, ele vai ter uma densidade maior, né, então maior que da água, então ele pode ser sedimentado, né, e aí isso vai direcionar na parte nossa de tecnologia, na seleção de tecnologia de tratamento. Tem aqui as questões de carga, né, se é solúvel ou não, né, ou que vai variar dependendo dos contaminantes, né, volatilidade, polaridade, hidrofobicidade, ponto de ebulição, quimicamente reativo ou se é biodegradável. E aí, em função dessas características, você tem alguns processos aí, né, que vão ser ter mais efetividade, né? Aqui você tem alguns exemplos, né? Não quer dizer que vão ser para todos, você pode ver até mesmo que nem a dissorção, né? Ela vai explorar a polaridade e hidrofobicidade, né? O constituinte mais comum são orgânicos dissolvidos, mas se a gente voltar aqui, né, em orgânicos dissolvidos, quer dizer, orgânicos, né, mas os dissolvidos, a gente vai ver hidrofobicidade, né, normalmente sim, não nos orgânicos naturais, acho que era outra coisa, era polaridade, né, polaridade varia nos orgânicos sintéticos e sim nos orgânicos naturais, né? Então ele varia, então dependendo do orgânico sintético, a dissorção ela não vai ser efetiva, ela não vai ser muito efetiva, né? Mas para aqueles que têm aí, que apresentam polaridade, né, e hidrofobicidade, você consegue então remover por adsorção. E aí vai pelas outras técnicas, então tem o air stripping, que vai aproveitar de volatilidade, né, a desinfecção que está de forma aqui mais genérica, né, mas a gente vai falar disso aqui mais à frente. A filtração granular, que é a filtração em leitos de areia, por exemplo, ou outros materiais granulares, né, que é diferente da filtração por membranas, né, que aí a gente ou osmose reversa, né. Você tem aqui a troca iônica, que vai fazer cargas, né, a oxidação, que vai precisar de reatividade química, precipitação, que vai trabalhar com a solubilidade de alguns compostos aí inorgânicos, né? E a sedimentação que vai trabalhar então com a dimensão das partículas e densidade, né? Então aí no caso você tem que ter o quê? Partículas que tenham densidade maior que a da água, né? Senão você não vai conseguir trabalhar com a sedimentação. Então aqui, assim, isso aqui não são todos os processos, né? Tem mais alguns outros. Falta aqui, por exemplo, que nem aqui a flotação, que no caso a flotação também trabalha com a densidade, né? Só que aqui é de forma reversa, né? Você vai trabalhar com partículas que têm a densidade menor que a da água, né? Mas enfim, também é uma alternativa. Então vale ressaltar que isso aqui não são todas as técnicas, né? Mas dá um resumo bem geral, né? E aqui uma outra coisa que vale que a gente ter em mente, né? Das características do manancial, né? Lógico, a gente sempre que for fazer a escolha das tecnologias, vocês vão ter que fazer as análises da água do manancial de vocês, né? Mas assim, tem algumas características que são gerais ao tipo de manancial, né? Não são determinantes, né? Mas são gerais. Então, os superficiais aí tem muito presença de cor, turbidez, né? Por causa dos materiais coloidais, né? Então você vai procurar, né, buscar técnicas que consigam remover bem cor, turbidez, né? Ser sólidos de suspensão. Em particular, lagos e represas, você tem mais problemas com algas e cianotoxinas. As águas subterrâneas, aí você não tem tanto problema com cor, turbidez, partículas em suspensão, né? Mas você tem riscos, né, de metais dissolvidos, compostos orgânicos e outros sais dissolvidos. E as águas pluviais, você tem risco de sólidos de suspensão, compostos orgânicos, sólidos dissolvidos, micro-organismos, cor e turbidez. Tudo isso também dependendo das características do reservatório que é utilizado para armazenar água de chuva.
Então, em função disso aqui também, né, da água do manancial, vocês também têm um direcionamento, né? Lógico que vocês vão ter que reforçando, vocês vão ter que fazer análise, né, mas vocês já têm uma ideia do que vai ser necessário de tecnologias para tratamento. E aqui também outra coisa que é importante para se pensar na seleção de tecnologias também é o consumo de energia elétrica, uma vez que isso está relacionado com o custo de operação, né, desse sistema, né, o quanto que você vai ter que pagar mensalmente para fazer o sistema se manter em funcionamento, né. Então a gente tem aí as membranas, por exemplo, né, cadê aqui? Os modos reversos, né, você tem um custo bem elevado, né? Lembrando aqui, ó, gente, essa escala aqui está em escala log, né? Então o negócio é muito maior, né, do que está indicado aqui, né? Chega a ser bem maior, né? Então você tem aqui os maiores custos, né, com os modos reversos, né? As filtrações por membrana, que também você tem um gasto de energia elétrica bem elevado, né? Um pouco acima da filtração granular, também que tem um gasto por causa da expansão aí do leito na lavagem dos filtros granulares, né? Menores consumos aí, né? Mistura rápida, floculação, né? E a própria sedimentação, desinfecção por cloro também custos baixos, né? Ozônio aqui também a gente tem um custo aqui medianamente, né? Mediano. E enfim, e aqui embaixo, nessa, vocês terem uma ideia, o tratamento convencional, né? Situado aqui nessa região, né? Que aí esse tratamento convencional é composto, né, de mistura rápida, floculação, sedimentação, filtração granular, né, e aqui não está incluso a desinfecção, né, mas enfim, acho que não está incluso. Então, gente, aqui eu estou colocando aqui alguns exemplos, né, sistemas de tratamento, né, então a gente tem aí a filtração, né, você tem aqui a água bruta, né, e as etapas, os processos, né, etapas que tem cada um dos sistemas, né? Você tem aqui a filtração em múltiplas etapas, a dupla filtração, que usa aqui dois tipos de filtro, filtração ascendente, direta ascendente, filtração direta descendente, a flotofiltração e o tratamento em ciclo completo. O que a gente vai estar vendo aqui em projeto e nas próximas aulas aí, no primeiro momento vai ser o tratamento em ciclo completo, né? Que é o equivalente a esse tratamento convencional, né? Que a gente estava falando consumo de energia elétrica, né? Então ele é composto aqui de um pré-tratamento, coagulação, floculação, decantação, filtração descendente e desinfecção, floração e correção de pH. Então, como leituras recomendadas, né? Então fica aqui os livros aqui de Bernardo, né? Esses dois aqui, o Seleção de Tecnologias e o Métodos e Técnicas, são livros aí bem parecidos, né? Esse daqui vocês encontram na biblioteca, e esse daqui eu não sei se, talvez tenha aqui alguns exemplares, mas acho que talvez menos do que esse outro, né? E o Princípio de Tratamento de Água, também, outro livro também, que fica para uma recomendação de leitura. Então, por hoje é isso, né, gente? E aí a gente se vê então no próximo vídeo.